O que a Ferrari acaba de revelar antes do Grande Prêmio da Espanha pegou todo mundo completamente de surpresa, especialmente Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que ficaram atônitos com as mudanças ousadas que estão chegando ao modelo SF25 neste fim de semana. E não se trata apenas de mais um pequeno ajuste ou de um pacote genérico de atualizações. Estamos falando de uma mudança completa de direção, uma nova filosofia técnica e de um momento decisivo que pode ou resgatar a temporada da Ferrari em 2025 ou expor o quanto a equipe realmente está perdida. Durante meses, fãs e especialistas vêm se perguntando o que está acontecendo dentro de Maranello. Como é possível que uma equipe com dois dos pilotos mais talentosos do grid, um heptacampeão mundial e o garoto de ouro da Ferrari, ainda esteja presa disputando a quarta posição? Como pode uma equipe que terminou a temporada passada a apenas 14 pontos do título de construtores já estar mais de 170 pontos atrás dos rivais após apenas 8 corridas? E mais importante ainda, o que a Ferrari vai fazer para mudar isso? Agora, temos a resposta. E ela é muito maior do que qualquer um esperava. Este fim de semana, em Barcelona, marca um ponto de virada. E não apenas porque a escuderia está introduzindo as tão aguardadas atualizações no SF25, mas também porque todo o grid terá que se adaptar a uma nova diretriz técnica da Federação Internacional de Automobilismo, a TD018, que pode virar a ordem competitiva de cabeça para baixo. E a Ferrari não está apenas reagindo a essas mudanças, está apostando alto nelas. Neste vídeo, vamos analisar exatamente o que a Ferrari mudou nos carros de Hamilton e Leclerc. Por que essas atualizações são tão cruciais, como a repressão da Federação Internacional de Automobilismo às asas flexíveis pode embaralhar o grid, e o que tudo isso significa para as esperanças de título da Ferrari, ou o que ainda resta delas. Antes de continuarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e fica com a gente até o final, porque os detalhes que vamos revelar podem mudar completamente o rumo da campanha da Ferrari em 2025. Vamos começar falando do carro. Após uma série de desempenhos decepcionantes, a Ferrari finalmente está lançando sua primeira grande atualização aerodinâmica da temporada, e está fazendo isso na pista mais impiedosa possível. O circuito de Barcelona-Catalunha é o teste supremo de equilíbrio do carro, gestão dos pneus e eficiência aerodinâmica. Não há onde se esconder. E é exatamente por isso que a equipe escolheu este fim de semana para estrear uma nova asa dianteira e uma asa traseira completamente redesenhada. Essas não são mudanças superficiais. São ajustes fundamentais, projetados para transformar completamente o comportamento do SF25 na pista. A asa dianteira é a peça central, redesenhada para estar em conformidade com a diretriz TD018. Agora, ela está significativamente mais rígida e menos flexível do que as versões anteriores. E por que isso importa? Porque a TD018 está reprimindo com rigor a tecnologia das asas flexíveis, que equipes como McLaren e Red Bull foram acusadas de explorar. Sistemas que se deformam em alta velocidade para melhorar a eficiência em linha reta e depois recuperam a força aerodinâmica nas curvas. Isso acabou. A partir de Barcelona, as regras são claras. Asas mais rígidas, limites de carga mais estritos e nada de truques aerodinâmicos. A versão da Ferrari dessa nova asa foi projetada não apenas para cumprir os regulamentos, mas para recuperar algo que esteve ausente durante toda a temporada: previsibilidade. E junto a ela, vem uma nova asa traseira de perfil plano, desenhada para fornecer mais pressão aerodinâmica do que a variante anterior em formato de V. Juntas, essas duas peças foram pensadas para dar tanto a Hamilton quanto a Leclerc um carro mais estável e mais responsivo, algo que ambos vêm pedindo desesperadamente desde a primeira etapa do campeonato. E aqui é onde a situação fica realmente interessante. De acordo com simulações internas e dados coletados em Mônaco,
onde a Ferrari afirma ter redescoberto as características de dirigibilidade do modelo SF24 do ano passado, a equipe agora acredita estar finalmente no caminho certo. Eles estão confiantes de que essas novas peças aerodinâmicas não apenas vão melhorar os tempos de volta, mas também darão aos pilotos a confiança necessária para levar o SF25 ao limite, sem ter que duvidar a cada entrada de curva ou zona de frenagem. E para Hamilton, isso pode significar muito. O piloto britânico ainda não subiu ao pódio desde que se juntou à Ferrari. E depois de um fim de semana bagunçado em Mônaco, repleto de falhas de comunicação, punições e perda de ritmo, ele sabe que Barcelona pode ser sua melhor chance até agora de redenção. Mas tudo isso vai além das melhorias no carro. É também uma questão de momento, porque tudo está acontecendo sob a sombra da crescente pressão vinda de cima. Os altos escalões da Ferrari, segundo relatos, perderam a paciência com a inconsistência da equipe. Charles Leclerc está fazendo tudo o que pode para manter a equipe viva, mas ele não pode ganhar títulos sozinho. E Hamilton, com toda a sua experiência, ainda está se adaptando a uma nova equipe, um novo carro e a um muro dos boxes que, francamente, ainda não conquistou sua confiança. É por isso que esta corrida é importante, não apenas pelos pontos, mas pelo impulso, pela clareza, pela crença. E então temos a carta na manga, a Diretriz Técnica TD 018. Ela é a medida regulatória mais disruptiva introduzida nesta temporada até agora. Sob as novas regras, as asas dianteiras agora estão limitadas a apenas 10 milímetros de flexão vertical sob carga simétrica, redução dos 15 milímetros anteriores. Sob carga assimétrica, o limite agora é 15 milímetros em vez de 20 milímetros. Até mesmo as aletas foram afetadas, com a flexão permitida reduzida de 5 milímetros para apenas 3 milímetros sob uma carga pontual de 60 newton. O que isso significa na prática? Significa que alguns dos carros que pareciam imbatíveis, especialmente a McLaren, podem agora se tornar vulneráveis, caso estivessem dependendo de componentes aerodinâmicos flexíveis para ganhar desempenho. Esses ganhos agora serão neutralizados. E a Ferrari está apostando que essa mudança nas regras pode fechar a lacuna da noite para o dia. Por isso, este fim de semana não é apenas uma corrida normal. É um teste de estresse para o carro, para a equipe e para todo o departamento técnico de Maranello. Se essas atualizações funcionarem, se a TD018 embaralhar o grid como o esperado, então a Ferrari pode se ver de volta à briga com Red Bull, McLaren e Mercedes. Mas, se não funcionar, se Hamilton e Leclerc continuarem presos na quarta ou quinta posição, ainda lutando com um carro que não responde, então as consequências serão brutais. Porque este é o momento que a Ferrari disse estar esperando. Chega de desculpas, chega de promessas, só resultados. E o que tudo isso nos diz sobre onde está a Ferrari e para onde ela pode ir? De muitas formas, Barcelona não é apenas mais uma etapa do calendário. É um momento da verdade. Um divisor de águas. Um cruzamento, porque o que acontecer aqui pode definir o tom para o restante de 2025. Não apenas em termos de desempenho, mas também de confiança, de crença e de estabilidade interna. Estamos diante de uma corrida que pode determinar se a Ferrari continua lutando ou começa a se despedaçar sob o peso de suas próprias expectativas. Para Lewis Hamilton, este grande prêmio significa mais do que tempos de volta ou posições no placar. É sobre impulso. É sobre silenciar as dúvidas internas e externas que vêm se acumulando a cada fim de semana. Ele veio para a Ferrari para escrever um novo legado. E esta pode ser a primeira página real dessa história. Mas ele precisa de um carro que esteja à altura de sua ambição. Chega de conversa. Chega de promessa. Agora é hora de executar. E para Charles Leclerc, trata-se de provar que ele pode fazer mais do que apenas conquistar poles ou lutar por pódios isolados. Trata-se de mostrar que ele pode liderar, tecnicamente, emocionalmente e estrategicamente, em uma equipe que ainda não encontrou seu ritmo.
Se este fim de semana correr bem, ele pode finalmente consolidar seu papel, não apenas como o favorito da Ferrari, mas como futuro campeão mundial em formação. Mas se algo der errado, a narrativa sobre seu lugar na equipe pode mudar drasticamente. Do ponto de vista da engenharia, os riscos também são enormes. Essas atualizações, a nova asa dianteira, a traseira redesenhada, o conceito aerodinâmico revisado, os ajustes para a TD018 são mais do que apenas peças. Representam meses de simulações, testes, recalibração e comprometimento. Se funcionarem, toda a fábrica em Maranello ganha uma injeção de confiança. Mas, se fracassarem, as críticas não vão recair apenas sobre os pilotos ou sobre a equipe de estratégia. Elas vão ecoar por toda a hierarquia técnica. E não podemos esquecer da pressão externa. Com a Red Bull ainda liderando, a McLaren ganhando força e a Mercedes preparando uma ofensiva no meio da temporada, a Ferrari não pode se dar ao luxo de permanecer estagnada. O tempo para análises acabou. O tempo para otimismo cauteloso acabou. Agora, o que importa é o que vai acontecer na pista, sob o sol de Barcelona, em um dos circuitos mais exigentes do ano. Seja qual for o desfecho, se a Ferrari vai reagir ao desafio ou ser engolida mais uma vez pelo caos, uma coisa é certa. Este é um momento decisivo. Um fim de semana que será lembrado como o ponto de virada, ou como o ponto de ruptura. Se você curtiu essa análise, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização dos bastidores da Fórmula 1 e ativar o sininho para ser sempre o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E o mais importante, comenta aí embaixo. Será que Barcelona vai marcar o início da grande virada da Ferrari? Ou estamos apenas diante de mais um capítulo de uma história que os fãs já estão cansados de assistir? Vamos descobrir juntos.